Fala pessoal, então esse vídeo vai ser em relação a uma parte até importante, né, para você conseguir manter um relacionamento, vamos dizer assim, harmonioso com o seu cliente, que eu sei que muitas vezes, né, quando a gente vai fazer um desenvolvimento de projeto, assim, novamente, isso aqui pode se aplicar a qualquer tipo de projeto, né? Projeto web, né? Criação de site, programação de sistema, ou até alguma coisa de design gráfico, seja uma criação de identidade visual, seja alguma coisa relacionada à criação de material gráfico. Essas dicas vão ser, acredito que sejam úteis, né, em qualquer um dessas situações. Então, o que eu, ao longo do tempo, né, o que eu percebi que causa muito atrito entre o desenvolvedor, né, e o cliente, né, a pessoa de criação e o cliente, é justamente, de repente, eu não vou usar a palavra atritos, né, de comunicação, que esse é um termo bem banalizado, mas assim, de repente até por nossa conta mesmo, né, nossa parte mesmo, quando a gente é muito ligado à área de criação, até à área de desenvolvimento, a gente tende a querer, tipo, explicar menos coisas, descrever menos coisas, se comunicar menos e a gente realmente colocar a mão na massa e fazer. Só que ao longo dos anos eu percebi que quanto mais eu interagia com o cliente, mesmo com coisas superficiais que a gente possa imaginar e tal, né? Porque a partir do momento que a gente fecha um contrato com o cliente, a gente imagina que ele vai confiar na gente, que a gente vai fazer o trabalho, né, da forma que a gente combinou inicialmente e a gente vai entregar na hora que a gente melhor achar que é o momento de entregar. Mas, né, o ser humano é muito ansioso e muito desconfiado, até dependendo da região que você está atuando, né, aqui no Brasil, realmente rola desconfiança, ainda mais quando é um primeiro trabalho. Então, o que eu fiz ao longo do tempo, quando eu fui percebendo que quanto mais eu dava de informação, né, para o cliente, menos atrito eu tinha no desenrolar daquele projeto. Assim, nos períodos recentes, né, de desenvolvimento do projeto, realmente era muito raro eu ter algum tipo de problema com o cliente, porque isso interfere até em outras áreas também do relacionamento, entendeu? Não só em relação à aprovação de algum projeto que ele de repente está tentando fazer contigo, mas também em relação até se algum detalhe ali, alguma modificação que você fez, vai ser aprovado ou não, vai dar andamento ou não, vai ser finalizado, vai ser entregue, coisas nesse sentido. Então, qual é o cerne, vamos dizer assim, né, dessa metodologia? Seria o seguinte, por exemplo, eu não deixo uma semana passar vamos supor que eu peguei um projeto grande, né, de repente vou precisar de meses e tal, eu não deixo uma semana passar sem eu mesmo, por conta própria, assim, sem o cliente me estimular, mandar alguma atualização para ele. E essa atualização não precisa ser uma atualização, vamos dizer assim, uma atualização precisa, né? Tem que ser pelo menos uma atualização, pode ser uma atualização superficial, já é o suficiente dele receber essa informação, né? E pensar, pô, ele tá pegando no meu projeto, não tá tipo escorado ali no canto e tal, não sei o que, e quando ele tiver tempo ele pega. Não, ele percebe, pô, isso aqui de repente ele tá realmente trabalhando ativamente, e aí isso vai criando, né, uma confiança maior no cliente e também, a partir do momento que você vai mandando etapas do projeto, ele vai vendo também que tipo, aquele resultado que você tá entregando, né, assim, foi feito de um dia para o outro, de uma hora para outra, de 2 dias, né, dentro de 2 dias, num curto espaço de tempo. Ele está vendo que realmente tem trabalho ali a ser feito, certo? Pois é, então, assim, só para vocês também não ficarem assim, né, com preguiça de fazer isso, ou, né, achando que é muita coisa e tal, não sei o quê, muito texto e tal, eu devo avisar o seguinte, esses textos que eu vou mostrar mais ou menos, né, vou mostrar o texto detalhadamente, mas assim, como você vai organizar isso, eles foram feitos assim, em etapas de interação, né? Cada interação e tal, eu ia acrescentando mais coisas e tal, especialmente a partir do momento que eu via que
que surtia muito efeito, né, para realmente mitigar qualquer tipo de conflito lá com os clientes e tal, melhorar a performance. Aí eu fui elaborando, não só eu fui elaborando melhor os textos, né, mas eu também fui arrumando uma forma de organizar para eu sempre conseguir achar a informação que eu tô montando, né, de forma prática, né. Então o que eu vou fazer aqui, praticamente? Eu estou mostrando aqui uma pasta, né, onde eu organizo, né, esses pedaços de texto e eu vou montando, entendeu? Eu vou fazer uma simulação, não no próprio e-mail, mas um arquivo Word aqui, né, um Word bem antigo, só para mostrar mais ou menos como é que seria a ideia, né? O que acontece? Aqui eu estou numa pasta, dentro do meu computador, não tem mistério nenhum, onde eu deixo tudo TXT, né, que eu deixo aqui. Vocês podem usar o arquivo que vocês quiserem, mas enfim, eu coloco isso aqui porque ele vem, né, bem cru e tal, não tem, né, a correção ortográfica, mas é bom fazer a correção ortográfica antes de colocar aqui. Mas enfim, eu coloco aqui para ele não puxar a formatação de um arquivo Word da vida, entendeu? Então, vamos supor que aqui eu estou elaborando um e-mail, né, para mandar lá para o cliente. Vamos supor que eu acabei de pegar o projeto dele e tal, e de repente é um projeto de criação de site. Tá? Então, aqui no meu arquivo, eu vou ter até as nomenclaturas, né, eu organizo de uma forma que eles conseguem ficar agrupados, entendeu? Se eu tô querendo pegar um texto sobre o andamento de projeto, aí eu coloco assim, andamento e tracinho. Qual tipo de projeto que eu tô cuidando, né? Se é site, se é um sistema, né? Se é um sistema de scrapping e tal, não sei o que, eu deixo tudo aqui separado, né? E aí, vamos supor, só para ter noção também, né? Tem muita coisa aqui que eu não uso mais, mas enfim, ou falta eu reorganizar. Mas, por exemplo, se eu estou vendendo um serviço de hospedagem, eu coloco aqui, ó, hospedagem tracinho, claro, se estou vendendo, né? Para, tipo, fazer a criação das contas iniciais ou iniciar um processo de migração. Todos esses arquivos aqui têm já mais ou menos uma estrutura, pelo menos, das informações que eu quero mandar para o cliente. E dessa forma, não só eu não fico com preguiça, né, de sempre elaborar os textos e tal, mas como é um processo de interação, os textos vão ficando cada vez melhores, vão tendo mais detalhamentos, que é muito importante para o cliente. Quanto mais detalhe você der, menos questionamento ele vai fazer. Então, eu realmente tenho achado que isso tem ajudado bastante, né, ao longo dos anos. E realmente, esses últimos anos não tem quase problema nenhum com isso. Beleza, então vamos supor, comecei lá o projeto com o cliente, né? De repente passou, né, a primeira semana e tal, já acabei de pegar, fiz algum tipo de pesquisa e tal, dos concorrentes, coisas nesse sentido e tal. Estou ainda me organizando assim para começar a trabalhar, né? Aí o que eu vou fazer, né? Vamos supor que eu estou escrevendo aqui um e-mail, oi, fulano, né? Aí aqui eu vou, né, sempre, né, cordialmente, tudo bem, por aí? Tudo bem. Aí, daqui em diante, eu vou começar a pegar coisas que eu já tenho escritas, né? Então, vamos supor que eu esteja comecei a desenvolver o site fazendo o layout do site, certo? Então, eu venho aqui, ó, andamento, site, layout, tá? Aí, olha só a quantidade de coisas que tem aqui, certo? E o que é interessante? Interessante é que eu não preciso mandar isso tudo, eu vou editando não só conforme o que eu vou sentindo do cliente, mas também eu também não faço a comunicação toda de uma vez, justamente para ter conteúdo para depois eu mandar novamente, entendeu? Então, aqui vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se eu estivesse enviando, né, uma primeira... aqui tem assim, várias situações, né? Tem uma situação aqui, tem outra situação aqui, tem outra situação aqui, tem outra situação aqui que é tipo uma adequação de layout, né? Se de repente eu recebi desse cliente já um layout pronto e aí a gente tem que adequar aos nossos padrões, aí eu já tenho vamos dizer, pelo menos o grosso do que eu tenho que falar com ele aqui. De repente tem alguma coisa específica do projeto dele que eu vou acrescentar aqui na hora e tal, mas aí isso aqui também me ajuda a lembrar o que eu tenho que falar com ele. Serve também como se fosse uma forma de checklist, entendeu?
Aqui, se de repente eu estou fazendo um layout de um sistema, coisa nesse sentido, e aqui, se de repente se alguma coisa que eu tenho que fazer, sabe, uma defesa muito mais intensa aqui do que eu estou propondo, coisa nesse sentido, ou uma reformulação e tal. Então, dentro desse arquivo, eu tenho vários cenários, né, vamos dizer assim. Beleza. Aí vamos supor que seja um cenário simples de criação do zero, né, de algum site, né, vamos ver que tem esse texto aqui, né. Aí aqui que eu vou, aqui vamos supor que eu estou em e-mail aqui, né? Não ignora que eu estou aqui no Word, mas enfim. Aí realmente eu vou ter que ler o que eu escrevi, só para ver se eu estou enviando para ele tudo de acordo com o que eu planejo, certo? Beleza. Aí aqui fala assim, as imagens, estou enviando um exemplo da página interna e tal, não sei o que, mas não quero isso. De repente eu quero isso aqui. Certo? Segue as primeiras ideias de um layout, porque tem, assim, eu também guardo introduções boas, entendeu? Que eu achei boas em algum momento, né? Que aí, justamente, aquela história que eu tô falando, você vai sempre armazenando no seu banquinho de dados, né? Bom, vamos lá. Segue as primeiras ideias, layout, papapá. Eu vou lendo, isso aqui se aplica, isso aqui não se aplica. De repente isso aqui não se aplica, então eu vou deletando. De repente o projeto não é tão complexo assim, de repente não tem essa parte aqui, certo? De repente não tem essa parte aqui, e assim eu vou editando meu negócio, aí eu vou explicando, vou fundamentando, começa aqui pela página inicial e tal, de repente dou algum aviso, o tamanho das imagens, não sei o que, não, mas nesse caso não precisaria, então tiro aqui, de repente estou falando alguma coisa da logomarca, ou não estou falando nada, se eu não estiver falando nada da logomarca, eu já tiro isso tudo, aí eu tenho algumas variações aqui de outras coisas que eu quero fazer, mas não quero falar sobre isso agora, e papapá, e aí eu vou editando justamente tudo que eu quero falar com ele, né? Observações gerais, então já vou deixar aqui, né? De repente eu não quero, então tiro, mas enfim, o que eu estou querendo mostrar com isso? Estou querendo mostrar que eu tenho muito conteúdo aqui para embasar tudo que eu estou enviando, porque realmente eles têm características muito parecidas, né, entre os projetos e tal, entendeu? Então aqui tem quantas opções? Tem 2 opções. Aí, né, tem tipo assim, mais características que são comuns a eles, né? O visual está seguindo o estilo de elemento gráfico que você sugeriu, isso aí eu deixo. Não está seguindo o estilo da logomarca, então isso aqui eu tiro. E assim eu vou editando, tô fazendo muito aleatório, né? Tem esse mecanismo, não tem essa observação, não tem, tem essa área de destaque, tem, legal, isso aqui não precisa, e assim vou indo, mas olha a quantidade de itens que eu já tenho pré-moldado aqui, entendeu? Para vocês não terem que escrever nada duplicadamente, porque é muito mais fácil editar do que realmente escrever, ainda mais pra gente, né? Que é um pouco, né? Um pouco com receio de ficar escrevendo toda hora, ou muito entre aspas, né? Perdendo tempo escrevendo o que a gente está fazendo e tal. Então, beleza. Aí vamos supor que eu só tenho aqui. Isso aqui seja todos os pontos principais que eu quero que ele evidencie, né? Aí eu vou falar aqui de cada opção especificamente. Essa opção aqui que é assim e tal, né? Aí eu vou lá e coloco, o endereço, né, onde ele vai ver esse layout. Aqui aí normalmente coloca aqui o nome do cliente, né? Aí opção 1. Opção 1. Né? E aí, isso aqui tá tudo no meu servidor, né? Opção 2, é assim, assado, só que eu também tenho outras defesas aqui, né? Opção 2, que é assim, assado, pum. Né? E aí depois eu faço uma conclusão, né? Falando algo do tipo, olha, se você não gostou de alguma coisa e tal, não sei o que, você me avisa e tal, não sei o que, a gente de repente, você acha melhor também a gente de repente marcar uma reunião para conversar sobre os itens juntos, de repente você gostou de alguma coisa de um layout, não gostou em outro e tal, entendeu? Então, dou esses avisos aqui para finalizar, para ele entender que eu estou aberto a qualquer conversa, né? Tanto que lá no início eu falei, as ideias iniciais, depois me ligue, abraço e a minha assinatura. Beleza. Certo? E aí vai começar, né, praticamente nosso pontapé inicial, né, de relacionamento aqui entre os e-mails, e aí ele vai falar, gostei disso, não gostei daquilo e tal, isso aqui, não, tá aprovado, vamos continuar por essa linha, aí eu começo já na parte da programação, certo? Beleza, então,
Isso aqui eu mostrei para uma primeira parte de um projeto que é a criação de layout. Mas vamos supor que ele aprovou, né? De repente, assim, claro, se a gente ainda continuar no layout, né? Tem que fazer essas modificações. Não sei o que, essa cor aqui tá ruim. Eu queria mais destaque nessa área. Claro, você vai ter, aí sim você vai ter interações mais personalizadas com o teu cliente, entendeu? E aí realmente não tem muito, assim, alguma coisa para guardar, né? Algumas coisas meio que genéricas, entendeu? Agora, passado essa fase, né? Aí, de repente, sei lá, entrou na parte de programação do site, né? Tem aqui site de programação, certo? Também tem um monte de itens aqui para falar com o cara, entendeu? De repente tem um monte de itens aqui também para falar com o cara, entendeu? E diversos cenários, se é uma migração, se é não sei o quê, se é programando layout, entendeu? E assim vai. Se é um sistema. Se é um sistema. Pô, tem isso aqui, tem o seguinte, sistema de programação. Aí aqui realmente é mais intenso, né? Porque de repente o sistema vai ter diversos módulos, né? Um módulo de cadastro, um módulo de contato, um módulo de endereço e tal, assim. Então, quer dizer, eu já tenho as coisas já ficam mais ou menos organizadas e eu só vou deletando o que o cara não tem, entendeu? Porque muitos projetos vão usar isso aqui tudo, entendeu? Então, para que eu vou ficar repetindo as informações que são praticamente comuns, né, entre os projetos? Escrevendo tudo novamente. Aí realmente a ideia é a gente otimizar o nosso tempo, né? Para justamente fazer aquilo que a gente mais gosta, que é colocar a mão na massa, né? Bom, aqui eu fiz um exemplo com a parte de criação de layout e tal, aqui, mas como vocês estão vendo, vocês podem fazer isso para qualquer tipo de situação, entendeu? Um e-commerce, de repente, vai ter uma outra. Vão ter outros elementos. Eu comecei a quebrar isso porque vocês viram como é que fica extenso, né? Então, quanto mais você quebra isso aqui, mais rápido você consegue achar a informação aqui, entendeu? Então, de repente, eu estou falando só da versão mobile, entendeu? O sistema de scrapping, do servidor. O servidor é interessante até. Porque aí, tem N coisas, né, que a gente faz para montar um servidor. Então, olha só, aqui já fica tudo no esquema, qualquer tipo de servidor, né? Quer dizer, pelo menos que eu tenha, que seja dentro do meu escopo de conhecimento, né? Então, quer dizer, Windows Server, um Linux, etc e tal, os itens, tá vendo? Então, serve até como um checklist para ver se você está esquecendo alguma coisa, de repente no meio da hora que você está montando o e-mail você lembra de outra. Então, eu acho essa metodologia aqui de constante comunicação aqui com o cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo também daquele lance que eu estava falando, né, de passar. Vamos supor, fechei com o cliente, né, que é um sistema que vai ter um cadastro, um contato, vai ter uma tabela de contato, de endereço, de contas bancárias. Aí o que eu faço? Na primeira semana, mesmo que eu esteja avançado no projeto, na primeira semana eu mando só o que eu avancei de cadastro. Na segunda semana, só o que eu avancei de contato. De repente eu mando 2 comunicações naquela semana para ele sentir, né, mais intensidade, né? Aí mando, sei lá, na terça mando uma coisa, na sexta mando outra. E assim você vai dividindo. Isso aqui não significa necessariamente também que você avançou por todos esses itens. De repente você está muito avançado na programação, entendeu? E aí, de repente, você sabe que lá na frente você vai ter um gargalo, que você vai precisar de mais tempo, vamos supor, concentrado em desenvolver aquela determinada funcionalidade que vai te buscar mais tempo. Então, quer dizer, vamos supor que você já tenha uma previsão, né, que você vai demorar, sei lá, 2 semanas para desenvolver uma determinada funcionalidade. O cara ficar 2 semanas sem receber nenhum contato seu, ele não vai gostar, entendeu? Então, tenta quebrar mais ou menos isso, né, para você sempre mandar alguma coisinha e tal, para ele sentir ali, né, que você está em cima da situação. Então, aqui eu falei basicamente sobre, né, a área de andamento de projeto, não sei o que, mas, como eu te falei, tem a área de hospedagem, né, segue aqui as informações da conta, vou abrir aqui. Vamos supor, os valores já estão mais ou menos pré-determinados, né? De repente uma cobrança, como cobrar, né, um pagamento atrasado e tal, né? De repente você ainda está na fase de orçamento, então tem aqui, orçamento. De repente você quer que ele mande um orçamento concorrente, mas você tem que saber falar isso, entendeu?
tem um orçamento mais barato que o meu, tá, não sei o que, me mande, né, seu orçamento para ver se de repente tem todos os itens que eu estou te oferecendo, porque se não tiver, de repente eu vou tirar alguns itens para ver se equivale, né, se adequa ao orçamento do meu concorrente, né, se você está negociando, né, aqui tem pouca coisa, mas enfim, essa que eu não me lembro direito, mas assim, deixa eu pegar alguma coisa que eu me lembre que tenha alguma coisa mais consistente. De repente você precisa defender por que um orçamento é assim, assim, assado. Então, quer dizer, de repente você argumenta alguma coisa com o cliente, você viu que deu certo, você quer armazenar aquele argumento, entendeu? Isso aqui é interessante, sim. O que acontece? Quando alguém... Muitas vezes eu recebo assim, uma solicitação de orçamento muito genérica, né? Então já tenho mais ou menos umas respostas, né, para tipo extrair dele coisas essenciais para eu montar um orçamento. Ele entrou em contato comigo e falou assim: eu quero montar um e-commerce, mas o cara não deu detalhe nenhum, né? Então o que eu faço? Como é que é o e-commerce? Não sei o que, tem quantos links, tem quantos produtos, como é que vai ser os produtos, que tipo de produto? Então, quer dizer, eu já vou armazenando, né, também as perguntas que eu preciso fazer para ele para conseguir realmente ter uma ideia melhor de como montar esse orçamento. Entendeu? Esse aqui provavelmente é um dos arquivos que eu mais uso. Outra dica importante também o que acontece? A gente, né, quando a gente vai ficando mais experiente, a gente já sabe tudo que a gente vai precisar do cliente para desenvolver o projeto, né? Vamos supor, a gente vai precisar da logomarca dele, a gente vai precisar das informações de acesso ao servidor, as informações de acesso ao registro do domínio, né? A gente vai precisar saber das palavras-chave que ele vai querer que a gente tente valorizar mais. A gente já sabe, né, referências que a gente precisa, então, a gente já sabe de uma série de coisas que a gente vai precisar. Então, uma outra situação também que eu acho interessante é o seguinte: não solicitar todas essas informações de cara. Por quê? Porque o cliente, de repente, fica com preguiça e acha muito extenso o trabalho que é dado para ele, entendeu? Então, eu vou solicitando essas informações conforme as etapas vão realmente avançando, entendeu? Inicialmente, realmente, eu peço algumas coisas base, né? Tipo logomarca, né? Se o cara já tem base, né? Agora, vamos supor, informações de acesso ao servidor, de repente eu nem preciso inicialmente, né? De repente ele não é organizado, vai ter que solicitar não sei quem e tal, não sei o que, eu deixo isso realmente para quando estiver chegando próximo, né, da etapa que eu vou ter que entrar no servidor dele, pesquisar a tecnologia, já começar a preparar o ambiente ali e tal, entendeu? Ou até, de repente, também no registro de domínio. Então, eu seguiria, né, eu seguiria por esse caminho, assim, não tentar solicitar tudo de uma vez, né? E aí só depois começar a trabalhar. Bom, por esse vídeo é basicamente isso. Não esqueça de se inscrever no canal, dá uma olhadinha na descrição que tem mais alguns detalhes, alguns links e até a próxima.